meia-noite e 25 agora. Só agora eu consegui parar um pouco para poder gravar, depois de relutar bastante e tentar encontrar o que falar. Separei alguns tópicos aqui para poder tentar desenvolver um pensamento sobre esse momento, essa montanha-russa que é o Sport Clube Bahia. Eu, enquanto torcedor, não tenho, de certa forma, como mostrar uma insatisfação absurda, uma irritação elevada, uma revolta destrambelhada pelo fato do time não ter conseguido vencer os últimos 3 jogos. Porque a gente está brigando por uma vaga na pré-Libertadores / Libertadores. Porque a gente está nas quartas da Copa do Brasil. E porque o Bahia, até aqui, neste Campeonato Brasileiro da Série A, teve mais jogos bons do que jogos ruins. E teve até mais jogos bons do que jogos meios. O saldo até aqui é positivo, não à toa há uma disputa clara por uma vaga dentro do G6 / G4. E foi justamente isso que ficou me travando um pouco para poder vir aqui e tentar desenvolver uma linha de raciocínio, um pensamento, uma ideia sobre esse momento do clube. Porque ao mesmo tempo que eu não posso ficar extremamente revoltado, eu posso ficar insatisfeito com algumas coisas. E não tem como eu tentar mascarar a minha insatisfação com essa falta de efetividade da equipe. A sensação que eu tenho é que ao longo da minha trajetória enquanto torcedor do Bahia, entenda isso, desde 1996, hora ou outra eu vi um time rendendo um bom nível, hora ou outra eu vi um time rendendo abaixo do nível, hora ou outra eu vi o time tendo recortes regulares, hora ou outra eu vi o time passando por momentos de oscilação. Mas a sensação que eu tenho é que sempre eu torci para um time ineficiente. E a ineficiência pode ser proveniente de falta de atividade direcionada, pode ser proveniente de ansiedade, pode ser proveniente de falta de experiência, vivência na hora de definir. E pode ser proveniente, eu acho que na maioria dos casos foi isso, falta de competência mesmo. De ter um time limitado tecnicamente, que na hora de definir, por mais que conseguisse seguir a ideia do jogo do treinador e construir, articular a jogada, na hora de mostrar a capacidade verdadeiramente sua, o seu talento, ter dificuldade. Há um pouco disso nesse time do Bahia. Eu acho que para a gente poder efetivamente brigar por um título brasileiro, brigar pelo topo do campeonato de verdade, teremos que ter no ataque jogadores de um nível de jogo elevado, que consigam se destacar em altíssimo nível dentro do cenário nacional e talvez continental. Com todo respeito a Tassiano e Everaldo, que hoje são nossos atacantes titulares, mesmo que um seja centroavante e esteja jogando mais aberto pela direita, o outro seja de origem meio-campista e esteja jogando um pouco mais centralizado e em algumas oportunidades caindo pela esquerda, são os nossos atacantes dentro da estrutura do time, da formação tática, são os nossos atacantes. E é verdade que eles não têm, apesar de eu ter muita gratidão por eles, principalmente por Tassiano, que é um cara identificado, é um cara que já entregou 14 gols nessa temporada, é um cara que não é da posição, é algo que precisa ser destacado e precisa ser valorizado, evidentemente. Mas não sei se são jogadores com um nível técnico suficiente para poder fazer esse Bahia dar um passo a mais e chegar ali no topo, antecipando alguns degraus na busca por um ponto final que pode virar reticências de um projeto extremamente qualificado, projeto extremamente promissor.
Então esse é um ponto. E eu não vejo por que gasta energia aqui de ficar exigindo, esbravejando, revoltado, pé da vida, virado na laela, de caras que talvez não tenham o nível técnico que podem fazer esse Bahia dar um passo a mais. A realidade de hoje, mesmo que não sejam com jogadores talvez ideais, é de um Bahia que eu acredito veementemente que vai brigar até o final por uma vaga na pré-Libertadores ou até na Libertadores. Porque futebol, apesar de exigir muito tecnicamente, individualmente, também é um esporte que demanda confiança para que as coisas venham a funcionar. E em muitos casos, a sua capacidade construtora de articulação de jogadas pode gerar chances suficientes para que você consiga vencer o jogo, mesmo sem ter jogadores de um nível mais elevado ali na frente. Não sei se eu me fiz entender aqui para vocês, mas o que eu quero falar nessa análise, nesse depois do apito, é que a gente só vai dar um passo a mais quando tiver um time verdadeiramente capaz de dar um passo a mais. O meio campo do Bahia é muito qualificado, mesmo alguns passando por momentos de oscilação, como talvez seja o caso hoje de Jean Lucas, e ainda seja o caso de Cauli, por mais que as últimas apresentações tenham sido melhores, principalmente a apresentação contra o Flamengo, que foi muito boa e lembrou muito daquele Cauli Prime, como a gente fala, ainda assim é um meio campo talentoso o suficiente para poder fazer com que haja um equilíbrio e para poder fazer com que o time termine o jogo com um controle de posse de 70% e termine o jogo com mais finalizações do que praticamente todos os adversários que enfrenta ao longo do campeonato. E é bem verdade que mesmo sem ter talvez as peças mais capacitadas no terço final, a gente, por média, vai estar brigando nas primeiras posições por vaga para Libertadores e Libertadores, porque temos um controle de jogo maior. Quem tem mais posse de bola é menos atacado, pelo menos na teoria, ou pelo menos fazendo a média das 38 rodadas. Quem tem mais posse de bola consegue construir mais. Né? São regras, que existem exceções nessas regras, mas são regras. E os dados recentes do Datafoot mostram isso. Né? Bahia, Fortaleza, Bahia, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Cruzeiro, São Paulo, são os times que têm mais posse de bola, de maneira geral, no campeonato. São os times que estão ali nas primeiras posições. A única exceção é o Fortaleza, que tem um jogo muito específico de transição em velocidade e um jogo maleável às características do adversário e que tem conseguido êxito. Apesar de hoje não ser o líder do campeonato, está brigando pela liderança, está brigando pelo título com esse estilo que se desenvolveu através de muito tempo de trabalho. O Vojvoda está aí desde 2021 no Fortaleza, então ele consegue ter o plantel nas mãos e consegue gerar um convencimento desses atletas de que não tem posição fixa para ninguém, cadeira fixa para ninguém, não tem cadeira cativa para ninguém, e que o time titular também é o time reserva e é tudo muito maleável. Mas a regra é essa, o time que tem mais posse de bola acaba conseguindo, de alguma maneira, mais resultados positivos, mais controle de jogo, menos riscos e mais construção, mais articulação, mais jogadas, mais chances de gols. E aí um ou outro, no caso do Bahia hoje, vai esbarrar na falta de capacidade técnica do que há no seu terço final. Pronto, eu acho que chegamos a essa conclusão. Mas hoje talvez a gente viva um pequeno momento de crise identitária. Eu vou dizer aqui não só enquanto torcedor, mas como quem acompanha profundamente o dia a dia e mais do que o dia a dia, minuto a minuto do que acontece e tenta estudar, analisar, me aprofundar sobre o que efetivamente está acontecendo dentro das quatro linhas, tentar pensar com a cabeça de Rogério Ceni, da comissão técnica e tudo mais, de que há, de certa forma, uma crise identitária, porque é um time que consegue terminar o jogo contra o Bragantino com 70% de posse de bola fora de casa, consegue terminar o jogo contra o Bragantino com finalização a mais, por mais que tenha sido uma, e com o mesmo número de chute aos gols, e ao mesmo tempo perder o jogo. Contra o Flamengo acontece isso de maneira muito mais alarmante. O Bahia tem muito mais posse de bola que o Flamengo, o Bahia tem muito mais finalizações que o Flamengo, o Bahia tem muito mais chances claras que o Flamengo e consegue perder o jogo. Contra o Botafogo, é um nível de exigência mais elevado. Então, no final das contas, o saldo até acaba sendo positivo pelo empate, depois de a gente ter feito outros confrontos com a equipe alvinegra,
porque o Bahia teve equilíbrio ali nas ações contra um outro time que também exerce controle com posse e consegue ser muito mais efetivo, porque tem na frente jogadores de um nível muito mais elevado. Igor Jesus chegou, tá acabando com tudo, e quando não tem Igor Jesus, tem Tiquinho acabando com tudo. Quando não tem, né, determinado jogador, tem os dois juntos, né, e tem Luiz Henrique, Almada, Matheus Martins, e as coisas acabam fluindo. Só tô mencionando alguns pontos de jogadores que atuam no terço final do Botafogo para a gente poder entender que esse time que constrói, que tem uma ideia de jogo bem estruturada, tem também jogadores ali na frente capazes de fazer isso reverberar em gols para que os resultados sejam construídos e não à toa, para que o time esteja no topo da tabela e brigando cada vez mais pelo topo da tabela, pela conquista do título brasileiro da Série A. Então, acho que há, sim, essa crise identitária, e eu acho que não é uma crise que seja o suficiente para poder fazer com que todo o estilo de jogo seja remodelado. Esse estilo de jogo gera uma construção interessante, mas esse estilo de jogo pode ter alguns upgrades que eu acredito que poderiam contribuir. Lute, mais uma vez, entre um cenário completamente diverso, jogando centralizado, com as bolas sendo alçadas de qualquer jeito para ele sem conseguir nem ter muito acesso à posse, nem se conectar tanto ao jogo. Ratão até entra melhor caindo pelo lado do campo, mas o Bahia muda o seu esquema, botando Ratão de um lado, Demi do outro, Lute centralizado, e o time volta contra a dificuldade. Depois Ratão, que estava sendo útil pela esquerda, partindo para dentro para poder finalizar, cai para a direita, porque Iago Borducci entra na esquerda e também não consegue ser tão produtivo. No final das contas, vira esse balaio de gato e o time perde a sua identidade no decorrer do jogo e começa a agir mais por desespero, com viradas de jogo um pouco mais rápidas, consegue gerar uma confusão na composição da defesa do adversário, promovidas principalmente por Depena. Mas, de maneira geral, a ideia de jogo que estava conseguindo ser desenvolvida, mesmo que de maneira precária na hora da definição, da concretização daquilo que estava sendo construído, ela acaba sendo esfacelada no decorrer da partida. Então há uma crise identitária, por mais que eu acredite que a gente não precise remodelar todo o estilo de jogo para poder se reencontrar. E por mais que eu tenha o conhecimento, como eu falei aqui lá no começo do vídeo, de que há uma limitação no nosso texto final, nos jogadores de frente, né, uma limitação na hora de definição de jogadas, por mais que eles tenham até bons números de gols, como é o caso de Tassiano, que nem é um cara da posição e já tem 14 gols nessa temporada. Resumo de tudo isso é o seguinte: muitos podem estar pensando que eu estou aqui reclamando de barriga cheia, falando que o Bahia está na 7ª posição, está brigando por vaga para Libertadores e em Libertadores e vai brigar por isso até o final. Eu tenho convicção disso, né, e vai ficar nas primeiras posições ali até o final. Eu tenho convicção disso. Mas é importante falar dessa síndrome da pressa do torcedor do Bahia. O torcedor do Bahia sofreu muito, cara. E quando eu estou falando torcedor do Bahia, torcedor do Bahia, torcedor do Bahia, eu estou falando de mim. A gente sofreu muito. Ano passado foi muito pesado. Ano passado foi agonizante. Eu vivi coisas terríveis, cobrindo o dia a dia do clube, tendo que botar a cara a tapa aqui para poder falar, gastando dinheiro que eu não tinha para poder me deslocar para jogo, por acreditar no último suspiro, me prejudicando pessoalmente, inclusive, por dedicação, entrega máxima a esse clube. No final das contas, sendo recompensado com uma permanência heróica que me fez chorar copiosamente na Fonte Nova. Quem assistiu o vlog daquele jogo contra o Atlético Mineiro viu uma pequena parte de tudo que eu vivi, de todas as emoções que eu acabei colocando para fora naquele jogo. Mas aquelas emoções, elas não são apenas daquele jogo ou daquele campeonato. São as emoções de um rebaixamento vergonhoso contra o Cruzeiro que a minha geração viveu em 2003, sendo goleado por 7-0. São as emoções provenientes de goleada que a gente tomou da Ferroviária na 3ª divisão, humilhação, não sumimos contra o Ipatinga. Quando a gente conseguiu se classificar para o octogonal final contra o Faixa, foi daquele jeito. Quando a gente conseguiu subir da Série C para B contra o Vila Nova, perdemos 7 irmãos tricolores. Altos e baixos, quando a gente consegue subir da B para A, também é com muita atenção, com muita entrega, com muita gente passando mal. Ganha a torcida de ouro, porque é um time... É uma torcida que se entrega, devota desse time. Depois a gente quebra um jejum de mais de 10 anos sem ganhar um título baiano, do jeito que é, também heróico, com empate, com um herói improvável, assim como acontece em toda a nossa história. E aí cai, e depois volta, e a intervenção. A sensação que eu tenho enquanto torcedor do Bahia é que eu não tive um momento para respirar e desfrutar. E agora que eu estou começando a desfrutar de um time que tem um estilo de jogo bacana, interessante, quando eu começo a desfrutar de um time que consegue envolver adversários, independente do CEP, independente do local, independente de quem é o adversário dentro do nosso cenário do futebol brasileiro,
eu não vejo esse time dar o passo a mais. O time parece ser arame liso, perde oportunidades, encontra um outro goleiro inspirado. Isso não vai isentar os caras da responsabilidade, mas também é um fato, encontra um goleiro inspirado e a gente acaba não dando esse passo a mais. É uma síndrome de pressa, é agonia, ansiedade. E eu falo enquanto torcedor, porque aquele samba com tristeza, né? Um samba com beleza que vai ter um bocado de tristeza, deixa a gente agoniado, nervoso. E eu sei que vai ter muita beleza. Todos nós sabemos que vamos chegar lá. Mas é um caminho tortuoso, meu irmão, que até quando a gente vê que pode e que temos capacidade, encontramos pedras no caminho. Agora vamos para os 10 dias mais importantes, talvez, da temporada. 10 dias sem jogo, 10 dias de correção, de treino exaustivo de finalização, de imposição de tranquilidade, calma e menos ansiedade para os jogadores. Porque esses caras têm que corresponder a tudo que essa torcida tem feito. Tudo que essa torcida está fazendo, tudo que eu estou fazendo, tudo que nós estamos fazendo. Porque a gente se entrega muito para isso, cara. Tudo que a gente vive hoje, tudo que a gente deposita de emoção, de entrega na Fonte Nova é proveniente de tudo que a gente já passou e foi muita coisa. Então é por isso que a gente está ansioso, é por isso que a gente está com pressa, sim, é por isso que a gente está agoniado, é por isso que quando não está dando certo a gente quer contratação e aí o orçamento pode estar no limite, mas dane-se, a gente quer resposta, pô. A gente quer desfrutar de verdade do momento que a gente está vivendo, de um time que constrói, envolve o adversário, mas não define. A gente quer ver esse time definir, a gente quer ver esse time concluir, a gente quer ver esse time dar uma recompensa mínima para um torcedor que merece essa recompensa. É por isso que está a síndrome de peça, de ansiedade, de agonia, de ansiedade, de nervosismo. Que dias melhores venham, cara, mas é muito estressante viver sabendo que pode, sabendo que é capaz, mas sem conseguir dar o próximo passo. Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?